Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade nas nossas aulas de Flutter, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que você passa dados de um formulário, quando você preenche um formulário, né? Você coloca lá os seus dados, como é que aqueles dados, você consegue pegar aqueles dados e jogar, por exemplo, para uma outra tela, para uma outra situação, né? A última coisa que a gente viu, que nós aprendemos, foi justamente transição de uma tela para outra, né? Você criar outras telas do seu aplicativo e você fazer essa transição de telas. E também nós vimos formulários, né? Os campos, botões, quando você clicar no botão. E a gente viu também essa questão quando clicar no botão e para uma outra tela. Então, a gente vai trabalhar agora com dados, né? E esses dados serão passados para uma outra tela, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, antes de continuar, de fato, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer nessa aula, o que a gente vai aprender a fazer nessa aula. Então, essa é a minha telinha que eu fiz. Na verdade, esse aplicativo tem 3 telas, tá? Tá aqui um formulário simples com um campo só. Eu vou colocar aqui o nome de alguém, certo? Quando eu clicar aqui para ir para a próxima tela, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse dado que está nesse campo, vai levar para a próxima tela e vai colocar no espaço lá que eu determinei, certo? Então, ó, próxima tela, aqui, ó, Maria do Bairro. Certo? Se eu voltar, o nome continua, eu posso trocar, colocar outro nome. Próxima tela, vai pegar esse dado e vai jogar lá onde eu determinei que ficasse, beleza? Então é isso que a gente vai fazer e por trás disso tem algumas coisas teóricas que a gente tem que entender, tá bom? Então vamos para a parte junto com vocês. Vamos lá. Pessoal, vocês lembram que ainda nas nossas aulas presenciais eu falei para vocês que o Flutter ele trabalha com 2 tipos de estados, né? Você tem o stateless, que é sem estado, e o stateful, que é com estado. O que é isso? O stateless, pessoal, é quando você trabalha com a parte mais da estrutura, do layout, a parte mais estática do seu aplicativo, certo? Então, até onde a gente estava trabalhando, tudo isso é stateless, sem estado. A partir do momento em que a passagem de dados, porque você tem uma variável vazia, e agora ela vai estar preenchida, e você vai jogar para uma widget que ela estava vazia, ela vai ser preenchida, isso é uma mudança de estado. A partir do momento que você tem um icon, que ele tem uma cor X, quando você pressiona ele, essa cor interna de dentro muda, você mudou a aparência, você mudou o estado daquele componente, então teve uma mudança de estado. Para isso acontecer, você tem que usar estruturas stateful, ou seja, as classes, a widget tem que ser stateful, certo? Então, um estado aqui dentro da programação, dentro do Flutter, pessoal, é elementos que podem ser alterados, tá? Então, um estado, pessoal, aqui na programação, dentro do Flutter, é qualquer elemento. E o que é um elemento aqui no Flutter? O widget, tá? Então, se você tem uma widget que ela tá de um jeito, você fez alguma coisa, ela mudou, ela recebeu um dado, ela mudou a característica, a cor estava branca, agora tá preta, tá? Isso é um exemplo. Isso teve uma alteração de estado. Então, isso que é mudança de estado, isso que é um estado, né? Você ter elementos que podem ser alterados, certo? E aí no material de vocês eu coloquei, né, as informações de stateless para vocês lembrarem e coloquei a informação de stateful, tá? E aí, pessoal, a partir desse momento você torna o teu aplicativo mais dinâmico, até porque até agora a gente estava mexendo só com a parte estática. Então você coloca dinamismo para o seu aplicativo e vai se aproximando de aplicativos mais profissionais, tá certo? Não que a parte stateless não seja profissional, até porque toda a estrutura para você criar um aplicativo nós já vimos. Tudo que o Flutter, né, esse framework, consegue nos oferecer para que você possa criar um bom aplicativo, tá? Tudo que o aplicativo tem, a gente já consegue desenvolver. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, e quando é que a gente usa o stateless e quando é que a gente utiliza stateful?
Assim, é uma pergunta interessante, mas ela é bem simples de ser resolvida. A partir do momento em que você não precisa gerenciar estado, em que nada vai mudar, então você continua utilizando stateless como a gente estava fazendo, tá? A partir do momento que algo tem que ser mexido, como é que eu vou mostrar para vocês agora, aí você tem que criar a classe stateful, ok? Agora eu chamo a atenção de uma coisa, pessoal, quando você tem transição de telas, isso o Flutter não considera stateful, é stateless, porque isso não está mudando o estado. Você tem uma tela normal, e dessa tela você está chamando outra, você não muda aquela tela, tá? Você está só chamando outra, é como se você estivesse passando a folha ali do seu caderno ou do seu livro. Isso não é mudança de estado para o Flutter. Mudança de estado seria se você tivesse em uma tela, tivesse um botão, em que você tem muito isso nos celulares, né, para você mudar do tema claro para o tema escuro. Isso é mudança de estado, porque a sua tela estava com fundo branco e você alterou um botãozinho e agora ela ficou com fundo preto. Então, teve uma mudança de estado naquela tela. Então, aquilo ali é stateful, perfeito? Então, pessoal, aqui é uma estrutura básica, tá? Um código básico de classes que são stateful, certo? Aí você pensa assim, professora, pelo amor de Deus, eu vou ter que decorar tudo isso. Não se preocupem, tá? Que o Flutter, né, e juntamente com o VS Code, ele tem alguns comandozinhos de atalho, pessoal. Então, se você digitar STF no seu VS Code, ele vai aparecer algumas informações, algumas dicas, e você vai optar por esse primeiro, né, que é o Flutter Stateful Widget, ou seja, ele vai jogar para você a estrutura básica, começar a trabalhar com uma classe que seja stateful. Se você criar do zero um arquivo em branco do zero e quer começar uma classe que seja stateless, você digita STL, tá? STF para stateful e STL para stateless, beleza? Lembrar, né, que quando você cria aquele projetozinho do zero e tal, empty project, ele vai sempre criar uma estrutura básica de uma classe stateless, certo? Só para lembrar aí. E aí, pessoal, adentrando um pouquinho mais nessa parte teórica, quando você fala de formulários, você tem duas widgets que trabalham com formulários, né? Lembrar que formulários são todos aqueles campos para você preencher o tipo, se é texto, se é número, se é e-mail, né? Esses são os campos, são os fields que a gente fala, tá? E cada widget tem lá as suas propriedades, né? Que você pode estar trabalhando para configurar melhor aquela widget, tá? Então, para você trabalhar com formulário, você tem um text field, que foi o que a gente trabalhou, certo? Nas nossas aulas e tudo mais, em material. Mas você também tem uma outra widget, que é o text form field, ok? Ambos esses widgets, quando você vai começar a usar o que a pessoa digita lá no campo, para guardar essa informação, para usar essa informação em alguma outra situação, certo? Você tem que ter um controlador daquela informação que a gente coloca lá dentro daquele campo, lá dentro daquele text field, ok? Então, para isso, vão surgir duas situações, o Text Editing Controller e o Controller, tá? O Controller, ele vai ficar, né, esse parâmetro Controller, ele vai ficar lá dentro da widget. E o Text Editing Controller, ele vai ficar na parte lá de fora, obviamente quando eu estiver fazendo o código que eu vou mostrar, vai ficar mais claro para você, mas a partir disso, né, só mostrar que vai surgir, obviamente, coisas novas, tá? No material, pessoal, a partir dessa parte aqui, eu até enumerei para você não se perder, né? Eu fiz passo a passo, tá? De como é que você chega em um campo, usei um campo, né, simples, um formulário simples, um campo de um formulário simples, como é que você chega fazendo passo a passo até que essa informação que você digita vai para outra tela, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo, você tem aqui uma classe que é stateful, olha só, né? A classezinha stateful, tá? Como tem mudança de tela, né, só lembrar que você precisa fazer isso aqui, ó. Vai ter mudança de tela, certo? E aqui eu vou informando passo a passo. Na verdade, isso aqui
é o que eu vou construir com vocês, tá? Mas dentro do material, para vocês terem um passo a passo dessas informações, para você não se perder. Então, pessoal, estou aqui no meu VS Code, sem muitas delongas, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo projeto para a gente fazer isso, né? Mostrar a prática e ir falando da teoria para vocês, que é mais interessante. Então, eu vou criar um novo projeto, tá? Flutter New Project, vou aqui para um Empty Application, e aí você já sabe todo esse passo de fazer, né, de criar um projeto, tá? Vou criar dentro mesmo aqui da pasta Flutter. Ele vai pedir o nome do meu, de fato, do meu projeto. Vou colocar aqui passar dados. E aí, agora, a gente vai esperar ele criar toda a estrutura para a gente ter a condição de programar no Flutter, né? Criar todas aquelas pastas e tudo mais. Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Your Flutter project is ready. Então, o seu projeto do Flutter está pronto para você começar a fazer os seus códigos. Bom, aqui é aquele código básico, só vai ter um Hello World aqui, né? Você já tem scaffold com o corpo centralizado. Dentro dessa widget, para centralizar, você tem um filho, que esse filho é o widget text, que você tem dentro desse texto um Hello World. Ok, simples, a gente sabe fazer isso, tá? Mas eu já sei que eu vou montar coisas aqui, que eu preciso que essa classe geral, que classe geral é essa que eu falo? Essa aqui, pessoal, linha 7, ó. Então, o início do meu código, praticamente, do meu aplicativo, que ele chamou de main app, veja que ele herda de stateless, olha só, sem estado. Mas se eu for ter passagem de dados, isso aqui não pode ficar stateless, tá? Então, logo de cara, e aí, professora, como é que a gente vai fazer isso? Apaga tudo, faz de novo? Você lembra dessa lâmpadazinha, pessoal, que ela te dá dicas, ela te ajuda a você criar seu código? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar na lâmpadazinha e já vai aparecer assim, ó, Convert to Stateful Widget. Então, sem muita força, sem muita dor, tá? Você simplesmente vai fazer isso, ó. Eu vou clicar aqui em cima do nome class, tá? Clicar em cima da lâmpada, ele já tá te dando essa dica. Essa opção, Convert to Stateful Widget. É isso que você quer fazer? Uau, pronto. Cliquei lá na lâmpadazinha, pessoal, ele já transformou aqui o que era stateless, agora stateful, e colocou já todos os parâmetros necessários para eu trabalhar. Vai ter alguma mudança, professora, quando a gente colocar para rodar isso? Visualmente, nada, tá? Não vai ter nenhum tipo de mudança visual, certo? Lembrem-se que o stateful está preparado para qualquer tipo de alteração em qualquer um das widgets agora aqui, ó, dentro do teu app. A partir do Material App, né, que você tem scaffold, você tem app bar, você tem container, você tem column, qualquer coisa aqui, qualquer widget que vem aqui que precisa mudar, alterar estado, então esse código está preparado para receber essa alteração e, obviamente, fazer essa alteração, certo? Então, isso é possível se a tua classe for stateful, perfeito? Com calma, até para relembrar algumas coisas. Aqui eu não vou mexer no início. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, vou lembrar aqui, ó, depois do scaffold, eu vou chamar aqui o app bar. E a programação continua normal, tá? Não vai mudar nada. Tudo que você já aprendeu continua, tá? Eu vou chamar agora dentro aqui o app bar. E aí, pessoal, para lembrar uma coisa para vocês, né? Assim que você coloca o mouse em cima daquela widget, ele vai te mostrar todos os parâmetros aqui, os métodos que você pode utilizar. Então, eu vou colocar aqui um title no app bar, tá? A professora tá dando um erro, o que será? O que será? Gente, simplesmente por conta desse const aqui, só isso. Já tira aquele erro em vermelho e agora só tem os erros em azuis, que é específico de cada widget, tá? Então, scaffold, app bar, dentro do body eu não vou utilizar o center, então eu vou apagar tudo isso aqui. O que eu vou colocar no body, pessoal? Eu vou colocar um column. Lembre-se que o column, ele é possível você trabalhar com vários widgets dentro do column, né? Ele é um widget que recebe filhos, recebe várias coisas. O center, como vocês viram ali, só recebe um filho, que é o child, né? Só recebe um outro widget. Column não.
ele tem esse atributo aqui de children, ou seja, você consegue receber várias widgets aqui. Por que eu coloquei column? Porque eu vou trabalhar com várias coisas. Eu vou ter que colocar o campo do text field e vou colocar o botão para ir para a próxima página. Então, eu vou ter duas coisas. Não posso trabalhar com uma widget que só recebe um field, tá? Eu vou colocar aqui até uma coisa que a gente fez nas aulas ainda. E aí vocês vão entender porque estou colocando um height, uma altura de 10, tá? Depois eu vou colocar aqui um text field, ok? Text field. E aí, pessoal, dentro do text field, se você não tá lembrado, se você parar o mouse em cima do text field, você consegue ver o tanto que você pode, de informação que você tem em relação ao text field, tá? Uma das informações que a gente vai ver sobre o text field nessa aula é justamente o segundo aqui, ó, que é o text edit controller, né, que ele está vinculado a esse controller, porque a gente vai ter essa passagem de dados, tá? Mas por enquanto eu não vou mexer nele, eu vou criar um text field aqui bem simples. Vou colocar o keyboard type, text input type, vou colocar name, tá? Você podia colocar name, number, e-mail, enfim, tá? Fazer rápido aqui. Vou chamar um decoration, né? Você tem essa opção de colocar um decoration no seu text field, ok? Para dar uma melhoradinha na aparência dele. O input decoration para ser uma outra widget, ó, você para aqui o mouse e você vê o que você pode fazer. Vou chamar aqui esse label text. Vou passar aqui a informação de const. Pronto. E aí eu tiro esse const aqui. Pronto. Bom, text field começa aqui, tá terminando aqui. Eu vou colocar um outro container, simplesmente com altura. E essa altura também é de 10, tá? Tem um outro componente que vai ser um botão, certo? No material, pessoal, eu tô trabalhando com a nova widget, né? Que também representa o botão, que é o Elevated Button. Você pode trabalhar com Icon Button, não tem nenhum problema, certo? Aprender mais widgets. E aí, ó, quando eu digito aqui já o VS Code me coloca aqui algumas informações, ó. Eu quero o Elevated Button, dou um Enter, ele já me coloca os parâmetros obrigatórios, ou seja, que aquela widget tem que ter, você tem que botar, tá? Required, né? São obrigatórios. É o OnPressed e o Child. Eu vou dar um Enter aqui para ficar melhor a gente observar isso. E aí, no OnPressed, pessoal, você pode botar isso aqui, né? Ó. Cuidado que ele acrescentou ali um parênteses, tá? Cuidado. E no Child, eu vou chamar o Icon. Um icon mesmo, Icon. Icons. Pronto. Vou pegar esse ícone aqui. Vou salvar, pessoal. Vamos ver. Eu acho que é só um const aqui. Pronto, vou salvar aqui, né? Veja que só tem uma tela, tá? Veja que é stateful, mas quando eu vou botar para rodar, você vai ver que não vai ter nenhuma mudança, né? Nenhuma mudança aparentemente. Agora não, né? Então, pessoal, tá aqui o aplicativo, né? Rodou. Aqui coloca o seu nome, tá bem simples, tá? Essas coisinhas bonitinhas, depois vocês fazem as coisinhas bonitinhas de vocês. Obviamente que ele não vai para lugar nenhum, porque eu não coloquei nada dentro do botão lá, ó. Justamente quando é pressionado, né? Na parte do OnPressed, ou seja, não vai acontecer nada. Por isso que ele não foi para lugar nenhum, tá? Mas a gente tem que começar. E veja que a nossa classe principal tá stateful, né? Como estado, mas aparentemente não teve nenhuma mudança, assim, continua a mesma coisa, tá? Só lembrar que para tirar essa barrinha aqui, né? Você vem logo aqui depois do Material App e coloca isso aqui e bota a opção de False, tá? Que ele já sai aqui. Beleza, pessoal, agora vamos de fato para a aula de hoje. Eu estava fazendo a parte inicial e fazendo uma revisão com vocês, né? Então, pessoal, o nosso foco vai ser aqui nessa widget Text Field, porque é dela que eu vou digitar e vou pegar essa informação para passar para a próxima tela. Então, a gente vai focar nisso. Então, ó,
Aqui dentro do text field, até mostrei para vocês, se você parar aqui o mouse em cima, você já vê aqui, ó, controller. Esse controller, gente, o controller nada mais é de algo que você precisa colocar quando você vai fazer essa passagem de dados, quando você quer usar aquele campo para ele gravar uma informação e você utilizar aquela informação com it text, enfim, tá? Então você precisa desse controlador aqui do text field. E esse controller, pessoal, você precisa dar um nome para esse controller, tá? Qualquer nome, tá? Esse aqui vai ser o nome do usuário, vou botar seu nome usuário, perfeito? Dê esse nome aí para ele. Pode ser A, B, C. Ele vai dar um erro, por quê? Porque não é só isso, ele precisa de um complemento. Quando eu trabalho com controller, veja que tem aqui, ó, text edit controller. Então, ele precisa desse complemento, tá? É como se eu estivesse colocando um nickname para isso aqui. Aí eu tenho que fazer isso de fato acontecer. Então, eu preciso criar um código na parte de cima, por isso que agora é stateful, né? Para esse controller de fato ter vida, entre aspas, tá? Então, pessoal, você vai fazer a alteração, né, em relação ao controller aqui, ó. Você tem a primeira parte da sua classe, e você tem a segunda parte. Logo depois aqui da segunda parte, eu vou chamar essa opção de text editing controller. Qual foi o nome lá que eu dei no controller lá dentro da widget? Foi nome, usuário, nome, usuário. Deixa eu confirmar aqui. Foi nome usuário. Então, esse controller aqui, que eu declarei lá dentro do text field, ele vai ser um controlador para essa situação aqui, né? De edição do texto do text field. E aí é só repetir de novo text editing controller e desse outro lado, tá? Ainda tá dando erro, tá? Se você ver, tem um erro aqui, tem um problem aqui, certo? Ele tá reclamando ainda dessa variável, tá? Gente, pessoal, você lembra que quando você clicar aqui no button, né, no elevator de button, no press, vai acontecer alguma coisa, né? Nas aulas passadas que a gente trabalhou com mudança de tela, né, de chamar uma tela, de ir para uma tela, de ir para outra, e a gente trabalhou muito com isso aqui, componente de navigator.push, tá? Aí tinha o material route e tudo mais. O que eu vou fazer? Inclusive, vou até implementar uma nova coisa também, que é função. Você lembra de função lá no Python? Onde você tem algo que se repete, você faz antes do código, e dentro do código principal você chama aquela função? É o que eu vou fazer aqui agora, tá? Então, eu vou criar aqui um negócio chamado de passar. E ele vai dar um erro, porque não existe isso. Ele, tipo assim, quando eu clicar, né, quando eu pressionar, ele vai chamar esse negócio passar. Então, eu vou voltar para a parte de cima, que eu vou construir quem vai ser esse passar. O passar, pessoal, vai ser a função, onde eu vou colocar todas as informações, para quando eu clicar, ele chamar essa função passar, e faz tudo aquilo lá em cima, tá? Para criar minha função, ó, eu vou colocar ela aqui, logo abaixo aqui do text editing controller, tá? Então, void, que é uma função vazia, vou chamar de passar, olha só que ele já meio que, né, ó, tirou o erro aqui de baixo. Só se eu fizer isso, já tirou o erro, tá? E aí, isso é uma função, né? Estou construindo aqui uma função que tem esse nome, ela não tem nenhum parâmetro, por isso que é void, é vazia. E agora abri as chaves e o VS Code já fechou para mim. E aqui dentro eu só vou criar toda a estrutura dessa função. O que vai acontecer quando eu clicar lá no botão? Vai chamar essa função, o que vai acontecer, certo? Aqui dentro eu vou criar uma variável que ela vai ser string, que é string texto, tá? A gente já viu isso com o Python. E eu vou chamar assim de usuário, até para a gente fazer referência de uma coisa com a outra, tá? Não confunda, esse nome usuário é o nome do controlador lá do campo do formulário. Esse usuário aqui é uma variável que vocês vão entender já já para que ela vai servir. Um vai ajudar a outra, tá? Então, eu criei uma variável. Aí agora, pessoal, como vai ter alteração de estado, eu vou chamar uma função set state. Ó, deixa eu voltar aqui.
Na hora que eu digito set state, olha, aparece lá no começo, no topo aqui das informações. Na hora que eu dou um enter, automaticamente ele já cria a estrutura. Eu não preciso saber quantos parênteses boto, o que boto. Ele já faz isso para mim, então já melhora a minha vida, certo? Só você seguir, ó. Ele já até para aqui o cursor para você começar a criar teu código a partir daí. Professora, por que a gente tem que botar esse set state? Porque aqui que tá a mágica, pessoal. Porque esse set state, veja, state é estado, então vai ter uma mudança de estado dentro dessa função que vai envolver aquele text field, certo? Vou passar dados, né, para uma outra tela. Por isso você tem que fazer isso. Enfim, regras da linguagem. E aí eu vou chamar essa minha variável que eu acabei de criar aqui, ó. Então, pessoal, aqui dentro eu vou pegar essa variável aqui, né, dentro da configuração do estado, pegar essa variável usuário, e eu vou colocar dentro dessa variável usuário o que foi digitado lá no campo do text. No campo do text field, eu coloquei um controlador e dei um nome para esse controlador, que está aqui, ó, que é o nome usuário. Então, eu vou colocar nome usuário, ponto text, porque ele está recebendo o que vem de lá, né? Que é um texto que vem de lá do text field, tá? O que mais que eu vou colocar aqui? Depois disso, galera, eu vou ir para aquela parte do navigator, né? De fato ir para a próxima tela, navigator, push, certo? Dentro aqui do navigator.push eu tenho dois parâmetros, que é o contexto, que é o cenário atual, e nesse route eu vou apagar e vou digitar material page route, certo? E aí ele vai passar um construtor builder, mas o que eu vou passar aqui, né? Ele tá esperando alguma coisa. Nesse builder eu vou colocar um context, que é este context, e vou chamar, sei lá, chamar de outra tela. Só que ele vai dar um erro porque essa outra tela não existe, né? E essa outra tela ainda não existe, pessoal, tá? Mas isso são os parâmetros, né, de navegação de tela, ok? Pois isso aqui a gente já viu quando a gente estava fazendo navegação de tela. Essa parte de cima aqui é coisa nova, coisa que é necessária para quando você está pegando um dado de um formulário, você vai jogar nessa outra tela. Pessoal, só para lembrar vocês, como vai ter transição de tela, eu estou na tela e vou chamar uma outra, a gente vai ter que fazer uma alteração aqui nessa parte, tá? Então, eu vou apagar tudo que está dentro do run app, ó. Vou deixar os parênteses. E eu vou chamar o material app. Dentro do material app, eu chamo o parâmetro home aqui. E aí sim eu chamo a minha classe principal, que é aqui, ó, main. Não se esqueça disso, porque se você não fizer isso, não vai ter transição de tela. Você vai clicar no botão, vai estar tudo bonitinho e não vai para a tela que ele está chamando, tá? Então, fiz isso aí. O que está faltando, né? Tá dando erro aqui, ó, outra tela, porque não existe o que a gente definiu aqui. Ele está procurando, não está achando, tá? A gente vai ter que criar essa classe para dizer que essa outra classe vai ser essa outra tela. Então, pessoal, vou criar a definição dessa outra tela lá embaixo. Essa outra tela será stateless. E eu já falei para vocês que você não precisa do código básico ser stateless, ser stateful. Então, ó, STL, vai aparecer aqui, né, Flutter Stateless Widget. Cliquei aqui e não vai ser mais esse nome que ele está dando. Eu vou ter que colocar o nome em outra tela, perfeito? E nessa outra tela, o que vai ter aqui? Em vez de placeholder, eu vou no Sketch, tem as coisinhas que a gente consegue fazer. E aí o body, nesse body vai ser um column, esse column vai ter children, dentro desse children eu vou colocar o que? Um container, container, ok?
E logo depois eu vou colocar o text, certo? E esse text, eu vou botar assim, o valor que veio da outra tela vou fazer isso, vou criar um outro container, para não ficar grudado, isso que eu tô botando na altura. Por último, vou criar um widget text, que é aqui dentro, pessoal, vou botar vazio por enquanto. Aqui dentro a gente vai fazer uma alteraçãozinha aqui, tá? Esse container tá dando erro por quê? Por conta desse const. Vamos tirar ele aqui. Beleza, fiz a outra página, né? A outra tela. Certo? Então, veja que não tá reclamando mais aqui. Ele continua reclamando aqui, tá? E aí vai uma grande dica, Por que ele tá reclamando aqui? Por conta deste const. Somente isso, ó. Na hora que eu tiro, fica bonitinho, sem reclamar. Pronto, tá? O que nós temos mais aqui, pessoal? Aí é o seguinte, lá na outra tela, eu vou precisar passar algumas informações para ela. Porque ela vai receber informações, tá? Ela vai receber, pessoal, informações. Essa outra tela vai receber informações da tela anterior. Então, eu vou criar aqui uma variável final. Vai ser um string. Eu vou chamar de dado. Quando eu faço isso, ele vai reclamar. Olha, você não pode criar uma variável aqui dentro sem passar a informação aqui, ó, nesse modo construtor. Então, logo aqui na construção, né, da outra tela, logo depois de super key, vou ter que passar assim, ó, required, o mesmo nome aqui, ó, dado, tá, required, dado, ponto, this.dado, certo? Required this.dado. Por que isso? Porque eu tô criando uma variável, certo? Até o momento ele não aceitava a criação de variável, mas botou aqui dessa tela. E este dado, pessoal, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Dado. Terminou? Não. Tenho que voltar. Gente, o dado, ele vai ser quem aqui? Ele vai ser esse carinha aqui. E aí, o único erro que tá dando aqui nesse const, mas é o em azul, vamos ver onde é. Aqui. Pronto, só pra... Então, veja, sem nenhum erro, tá? Todo o nosso código. Primeira parte aqui, pessoal, da linha 1 à linha 24, certo? Depois você tem da linha 25 até a linha 46, ok? Isso aqui é ainda a parte da primeira tela, criando o formulário, né? Depois você tem, e aqui praticamente é o fim, né, da primeira tela. Lembrar que eu criei uma função, ó, espaçar essa função aqui em cima, que eu declarei, eu poderia colocar tudo isso aqui lá embaixo, mas eu resolvi separar para ficar mais interessante, né? Entendível o código, enfim, mais organizado, né? Para isso que servem as funções. E depois eu tive que criar o código, que eu chamei de outra tela, que tá aqui, pequenininho, né? Ó. Que essa outra tela, como eu tô passando um dado que vai chegar até aqui, eu tenho que dizer que eu tenho que preparar essa tela. Olha, essa tela vai receber um dado vindo de outro lugar. Então, por isso que eu criei essa variável, que é final. Final aqui no Flutter, pessoal, significa dizer que não vai ter alteração, tá? Por isso que é stateless e não basta criar a variável, pessoal. Você tem que dizer, passar esse parâmetro, de fato, por um método construtor da outra tela, de fato, tá? Então, você tem que fazer duas coisas, criar a variável e passar aqui para esse método. Aí tá tudo bonitinho. E depois você vai dizer aonde, de fato, essa informação vai ficar. Eu coloquei dentro da widget text, certo?
Vamos lá ver como é que tá isso aqui, né? Deixa eu botar aqui para rodar. Então, pessoal, tá aqui o nosso aplicativo, né? Essa é a nossa tela 1. Vou botar aqui o nome. Quando a gente clica no botãozinho, né? Lembrar que ele vai chamar essa função aqui de passar, né? Tá? E, pessoal, olha só, né? O valor que veio da outra tela é, só para mostrar aqui o código, justamente é o código da outra tela, ó. O valor que veio da outra tela é, e de fato, né, chamei o text e o dado, e aí ele passou o que veio da outra tela. Deixa eu voltar aqui, deixa eu mudar, eu não criei um botão para voltar, né, Luiz Fernando, quando eu passo, Luiz Fernando, certo? Então tá aí a passagem de dados sendo feita. E aí, pessoal, como sempre, né, vou passar aqui um desafio para vocês, certo? Qual é o desafio, pessoal? Você pode reaproveitar o código da aula, aqui dessa videoaula, né, refazer esse código, que aí já fica meio caminho andado para você. O que você vai fazer? Você vai simplesmente, o que você vai ter que fazer, pessoal? Adicionar mais um campo, né, porque a gente já tinha criado um campo nome, certo? Você vai adicionar mais um campo de endereço de e-mail, né, de e-mail, bota bonitinho aí do jeito que você quiser, certo? E aí, o que o seu aplicativo tem que fazer? Você vai ter que, obviamente, colocar seu nome, colocar o nome, né? O campo nome, o campo de e-mail. E aí você vai ter que trabalhar com dois dados, né? Ó, Paola e o nome e aqui o e-mail dela. Quando for para a próxima tela, aparecer a informação tanto do campo nome como do campo e-mail. Só isso, muito fácil. Basicamente, você tem que replicar o que eu fiz no vídeo agora para o outro text field, tá certo? Então, esse é o desafio de vocês, para vocês refazerem o código e adicionar tudo isso e passar agora mais uma informação para a próxima tela. Beleza? Então é isso, pessoal. Coloque isso em prática, treine, certo? E bons estudos aí para vocês. Até a próxima.